Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Renato Reinas, sou chefe de cozinha em tempo integral e hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas bacanas para aquelas pessoas que não têm muita experiência com culinária, com facas, mas querem aprender a se virar melhor na cozinha, querem preparar algumas coisas diferentes e querem ser iniciados. Então minha tarefa hoje e daqui para frente é sempre ir dando algumas dicas importantes para vocês poderem desenvolver um pouco a aptidão de cada um e poder ficar sempre mais independente na cozinha. Então o que eu vou apresentar hoje são os cortes, que eu acho que é a primeira parte mais importante da técnica culinária, é a gente aprender a desenvolver a familiaridade, a habilidade, a confiança de manusear uma faca, né, e poder produzir e transformar o alimento através dos cortes, né? Existem diferentes tipos de cortes. Os cortes não são somente para você ter a familiaridade e o estilo da culinária, mas ele também serve para você poder fazer diferentes tipos de cozimento, né? Quanto maiores os cortes, mais longos os cozimentos, quanto menores os cortes, menores o cozimento, tá? Então, ponto de partida dessa lógica, certo? Então, o que eu tenho aqui? Tem alguns ingredientes básicos, né? A ideia é sempre levar para vocês os ingredientes básicos, para vocês não terem nenhuma dificuldade de encontrar esses ingredientes na hora de produzir ou preparar o alimento de vocês, né? O que eu vou fazer aqui, basicamente, através dessa demonstração do caldo, dos cortes, é preparar esses cortes, fazer o meu mise en place. O que é o mise en place, chefe? O mise en place é a pré-preparação da preparação que você vai fazer, ou seja, você vai preparar o alimento para posteriormente você começar a cozinhar. A gente prepara todos os alimentos individualmente, faz uma seleção deles, para aí sim você já ter todos eles cortados e depois você começar a cozinhar. Bom, então vamos lá, para o nosso mise en place de hoje, ou seja, a nossa preparação, nós vamos pegar os ingredientes básicos e fazer diferentes cortes. E o que eu quero mostrar para vocês é algumas diferenças que cada ingrediente de dificuldade vai oferecer, mas também o que e como nós vamos arrumá-los depois que a gente fizer os cortes e poder direcionar para cada tipo de cozimento, certo? Ou para um tipo de preparo, para algum tipo de prato. A ideia hoje não é necessariamente cozinhar esses alimentos, e sim demonstrar alguns tipos de corte e como é que a gente pode utilizá-los aqui, certo? Então, o que eu tenho basicamente aqui é a faca do chefe, né? A faca do chefe é chamada faca do chefe, mas ela tem essa característica que ela tem essa barriga aqui, justamente porque ela vai dar a possibilidade da gente deslizar a faca sobre a tábua e fazer sessões de cortes contínuos, sem tirar a faca talvez da tábua, desenvolver uma habilidade para a gente poder desenvolver uma sequência de cortes, certo? Dessa forma, né? Então quando a gente desliza, essa barriga proporciona esse tipo de corte. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como as ferramentas, né, de um profissional que depende das ferramentas para cada tipo de parafuso, porca e repimboca que eles forem usar, as facas também têm essa noção e essa especificidade. Por quê? Porque cada faca que você veja, ela tem um design e um modelo diferente uma da outra. Porque cada faca tem uma utilidade. A gente tem a faca de corte, a gente tem a faca de serra, nós temos a faca de desossa, que eu vou mostrar para vocês depois no próximo vídeo. A gente tem a faca para você manusear alimentos com a mão, pequenos alimentos, enfim. Tem uma série de instrumentos e ferramentas também na culinária, certo? Mas primeiramente eu acho importante apresentar a primeira faca, que é a faca do chefe.
Essa faca ela é universal, a gente pode usar ela para diversos tipos de preparos, né? Ela é uma faca universal que proporciona a gente ter uma grande abrangência aí, certo? E também, não poder deixar de falar, o nosso descascador. Bom, tem aqui uma cenourinha. Vou fazer com todos um pouco, mas basicamente para a gente poder fazer uma demonstração. Tá vendo por que o descascador ele é muito prático? Esse já é um corte também, tá? Esse corte pode chamar de fettuccine, né? A gente pode usar mais um corte aqui usando o descascador, eu apresentei na outra postagem, né? Mas o que eu vou mostrar para vocês é o corte. Então, o primeiro corte aqui é o rondelli. Rondelli são essas rodinhas redondinhas que a gente vai apresentar para você agora, certo? O segundo é o fermiere, que é o rondelli cortado em 4. Ele fica esses semitriângulos aqui, né? Vocês podem ver. O terceiro que nós vamos fazer é o jardineira. O jardineira, ele é um cortezinho quadrado, né? Maiorzinho do que o brunoise. Vocês já devem ter ouvido falar. Então a gente corta primeiro as tiras, depois nós cortamos ao meio e em seguida fazemos quadradinhos padrão de meio centímetro, mais ou menos, a 1 centímetro, certo? Então esse é o jardineira, fermiere, aqui o rondelli. Agora eu vou fazer para você o brunoise. O brunoise, ele é parecido com o jardineiro, só que bem pequenininho. Então eu corto ao contrário, eu corto tirinhas. Eu vou demonstrar um outro corte antes do brunoise, porque esse é o corte que antecede o brunoise, que é o julienne. Eu sempre tiro essas partes mais arredondadas da parte de cima e da parte de baixo e reservo, justamente para poder ter uma estabilidade na hora de cortar, tá? Então antes do brunoise eu vou fazer o julienne, que são essas tirinhas fininhas. Brunoise são essas tirinhas bem fininhas aqui, certo? Vou deixar aqui o nosso julienne, que eu vou fazer de novo depois. Deixa aqui. Agora eu vou fazer o brunoise, que é o mesmo que o julienne. Tá vendo como eu deslizo a barriga da faca? A ideia é segurar com firmeza e quem corta é a lâmina da faca. Então não apertem se a faca não estiver amolada. Cuidado, porque é muito fácil a faca escorregar e cortar os seus dedos. Proteja sempre bem os seus dedos atrás da sua unha, certo? Nunca deixe a sua mão exposta assim para frente. Sempre de forma que você consiga fazer uma pressão, ao mesmo tempo controlar o corte da faca. Para o brunoise, eu vou fazer algumas juliennes. E o que eu vou fazer agora é juntá-los e cortar novamente em forma de quadrinhos.
Cortando aqui, né, para ficar mais fácil na hora do corte. E agora eu vou repetir a mesma sequência, só que do lado oposto, para fazer esses pequenos cubinhos. Certo? Então a gente tem aqui o Julienne, aqui na frente. Temos o Brunoise, temos o Jardineira, temos o Fermieri, que são os rondeles cortados em 4, certo? E daí pra frente tem outros cortes também, a gente pode laminar, a gente pode fazer o fettuccine, né, que são essas lâminas assim, mais compridinhas, né, com o descascador. A gente tem uma série de cortes que nós podemos usar na cozinha, dependendo da criatividade, né? A partir daí, quando eu pegar um pouco mais de prática, você pode exercitar, fazer as flores, né? Fazer as laminazinhas, né? Fazer a escultura, né, da sua cenoura ou do seu alimento, para você poder fazer um prato com outros tipos de corte. Ou seja, a gente pode cortar lâminas quadradinhas assim, dependendo do prato que você for fazer, da apresentação, né? Então, basicamente, o que eu queria apresentar para vocês eram essas diferenças que nós podemos apresentar na hora de preparar uma receita, né? Lembrando que cada uma tem o seu tempo de cozimento. A cenoura, no caso, ela é boa para fazer a demonstração, mas a gente pode aplicar eles em diversos tipos de alimentos. Na batata, na mandioquinha, na abobrinha, alguns do tomate. Na cebola, nem tanto, a gente pode ter mais os básicos, o julienne ou o brunoise, ou talvez o jardineira, né? Porque ela tem camadas, mas a cenoura sempre a gente pode ter esse tipo de corte. Legal, pessoal?